Na nossa quarto áudio, né, do nosso estudo, nós temos também o quarto algarismo, que é o que acontece quando as tarefas são distribuídas com auxiliares. O verso 22 diz para nós realmente o que acontece. Diz: para que julgue este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, a ideia que dá aqui, que quando o líder distribui as atividades, as tarefas com os auxiliares, o líder vai ficar mais aliviado, conforme a primeira parte do verso 22, né? A ti mesmo te aliviarás a carga, né? Dependendo da versão. Os liderados vão se tornar participantes ou mais participantes, porque eles vão estar levando as cargas, as tarefas, as responsabilidades com a liderança. Então aí é o conselho de Jétro para poder Moisés distribuir as tarefas entre os grupos. Isso é de grande importância. Então aqui nós observamos a divisão do capítulo, né? Lá no capítulo 1, no versículo 1, na primeira parte, nós estamos vendo aí Moisés recebe a visita de Jétro. Aí nós questionamos quem era Jétro. O versículo diz bem claro que ele era o midianita, e sacerdote e sogro de Moisés. Jétro visita Moisés e traz a sua esposa e seus 2 filhos e entrega-os. Versículos de 1 a 12 dá essa ideia. Segunda parte do versículo 1 até o verso 12. Vimos que Jétro ele aconselhou Moisés sobre como ele deveria conduzir sua liderança sobre o povo de Israel. Então Moisés obedece e depois Jétro vai embora. No versículo 27, Jétro vai embora. E vimos também o que acontece quando as tarefas são distribuídas com auxiliares. Então isso dá um alívio para o líder, ele fica mais livre para fazer a obra, a parte dele, interceder pelo povo, estudar a palavra, trazer bons estudos, né? E também envolve os liderados, porque eles vão estar participando mais na realização da obra. Agora, para finalizar, que lições nós podemos tirar para aplicar em nossas vidas nesse capítulo? Nós temos aqui 6 lições, Olhando para Moisés, nós aprendemos que na vida nós precisamos de bons conselhos para seguir adiante. Moisés precisava de bons conselhos. Nós precisamos de bons conselhos. Outra lição olhando para Moisés, nós aprendemos que nem sempre o que fazemos é melhor. Então, nós precisamos de uma segunda opinião, e essa segunda opinião muitas vezes vão abrir nossos olhos para ver o que estamos fazendo de uma forma diferente e talvez melhor. No caso de Moisés aí, nós observamos que ele precisava de realmente opiniões, uma nova opinião. Olhando para Moisés, nós aprendemos que precisamos ser humildes para receber conselhos e analisar e segui-los. Moisés obedeceu o conselho de Jétro. Então ele teve a humildade de ouvir os conselhos, provavelmente de avaliar e logo colocar em prática. E melhorou, a gente vê o resultado que melhorou o trabalho de Moisés. Então, nós podemos também, olhando para Moisés, aprender que devemos testemunhar de Deus para as outras pessoas. Uma hora alguém vai se converter. Acreditamos, numa interpretação indutiva, nós acreditamos que Jétro creu em Deus porque durante os 40 anos que ele ficou com Moisés, Moisés testemunhou de Deus para ele.
Então ele tinha conhecimentos de Deus. Alguns comentaristas até dizem que Jetro foi doutrinado, tá, por Moisés. Olhando para Jetro, nós aprendemos que ter conhecimento de Deus não significa ser salvo. Jetro não era salvo. Ele era sacerdote pagão, sacerdote dos midianitas. Ele tinha conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, mas não era salvo. Quando ele ouve que Deus é maior que todos os deuses, pelo menos os 10 lá do Egito que a gente vê, tá? Mais de 10 até, né? Mas durante as 10 pragas, cada praga era contra um ou mais deuses do Egito. E Deus ele foi maior, venceu todos os deuses do Egito que tiveram naquela situação sendo punido por uma praga, né? Então a ideia é que Egito ele sofreu aí a punição de Deus, principalmente por causa dos deuses que eles adoravam. Então nós olhando para Jetro aí, nós observamos quando ele realmente ouve que Deus venceu todos os deuses, ele louva ao Senhor, tá? Ele sacrifica para o Senhor, ele se alegra com o Senhor. Agora eu sei, ele diz bem claro, né? Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, né? Aí então agora ele testemunha que crê no Senhor. Então a misericórdia de Deus alcançou Jetro. Então ter conhecimento de Deus não significa ser salvo. Jetro antes tinha conhecimento de Deus, mas ainda não era salvo. Também aprendemos, por último, né, que Deus ele sempre teve um padrão para os líderes do seu povo. Então, aquele que serve ao Senhor tem que ser homens do meio do seu povo. Podemos dizer até em outras palavras, né, homens salvos, né? E homens capazes de fazer a obra, né? Homens realmente que tenham a habilidade para aquela área que ele vai exercer. Homens temente a Deus, que faça tudo sobre a orientação de Deus, nunca de si próprio. Homens comprometidos com a verdade. Homens que se aborrecem da avareza. Então, é o que nós aprendemos nesse capítulo. Que Deus realmente abençoe a cada um e que possamos todos viver dentro dessas verdades. Na nossa